Na verdade, o podcast é uma grande paixão. Quem começa fazendo podcast, começa fazendo porque gosta muito desse formato. Eu acho que são poucos os podcasters que vivem de fazer podcast. Hoje nós temos um grande boom também porque há um interesse comercial, da mesma forma que nós tivemos o boom dos influencers. As empresas ainda não têm uma cultura no mercado de monetização de podcast. Bom, tudo custa, né, hoje em dia. E a gente tem acho que restrição não é a palavra, assim, mas a parte de monetização é algo que a gente ainda sofre um pouquinho, por ser pequeno. Então a gente precisa diminuir custos, até. Para nós já deu certo, independente de monetização, ou de views, ou de curtidas. Hoje, realmente, a publicidade ela se tornou a maior fonte de receita. As marcas, final de 2020, começou um movimento e deu esse olhar para o digital, né? Então, enriqueceu muito as publicidades dentro do podcast. E hoje realmente é a principal fonte de receita. A primeira geração de podcasters brasileiros praticamente desapareceu, né, porque era muito mais por diletantismo, né, da produção de conteúdo do que necessariamente um negócio. Poucos sobreviveram a esse processo. Hoje nós temos um grande boom também porque há um interesse comercial, da mesma forma que nós tivemos o boom dos influencers. O Brasil não tem essa tradição de... Eu acho que são poucos os podcasters que vivem de fazer podcast. É muito difícil alguém viver só da produção de podcast hoje em dia. Coisa que nos Estados Unidos, por exemplo, é diferente. Os Estados Unidos já tem uma profissionalização e uma monetização e uma venda desses podcasts diferentes da que nós temos aqui. Mas nós estamos entendendo que é possível. Nós estamos entendendo que é possível por quê? Justamente por esse aumento imenso de consumo, justamente por você entender que o podcast fala para um nicho muito específico e quando você fala para um nicho muito específico, você atrai um público que compra muito aquela sua ideia. O publicitário entendeu e neste momento a gente vê o mercado publicitário muito de olho na produção de podcasts. Muito de olho, investindo cada vez mais, patrocinando podcasts, apoiando podcasts. Por enquanto é um investimento, é uma situação em que eu mesmo invisto em trazer os convidados para cá, para eles não terem gasto, se é hora de almoço a gente vai almoçar junto, tá de carro eu pago o estacionamento, sabe, essas coisas assim, parece pouco, mas no fim do mês dá uma grana. E porque eu acredito que em algum momento vai reverter. Aquele conteúdo podendo ser compartilhado em outros canais, né? Eu acho que às vezes é tão difícil você trazer uma pessoa interessante para conversar, demanda uma produção. A hora que você faz aquilo no podcast, você pode reaproveitar em várias mídias, vários canais. Só que de clientes novos que chegam procurando o box, como eu falei, 80% ali da demanda nossa é pro podcast. Nos surpreendeu, porque quando a gente abriu aqui, a gente fez um estúdio bacana, uma estrutura legal. A gente falou assim, mas vai ser devagarzinho e tal. Surpreendeu porque a gente sabia que ia vir muito curioso, como continua vindo, mas a gente está conseguindo converter bastante. Fora de série, ele é um produto de uma empresa. Essa empresa chama Arara, que é uma agência de comunicação, é uma consultoria. Inclusive, dentro de uma essência do podcast, a gente não trata como entrevista, e sim como um bate-papo. E esse é o segredo, a essência de ter conversas longas, né? Então, ter uma retenção muito grande dentro de plataforma, aumentando a monetização.
e sua receita, consequentemente. Monetizar o conteúdo eu acho mais difícil hoje, né? Porque as empresas ainda não têm uma cultura no mercado de monetização de podcast. O que está acontecendo muito é a monetização do YouTube, né? Então você pode ver os chamados mesacasts, né? Eles têm patrocinador que geralmente coloca ali a sacolinha do produto ali na mesa para você ver no YouTube. Eles não pensam muito no formato de áudio, né? Isso é questão de tempo, de amadurecer. Parte do AdSense, acredito não, com certeza a segunda maior fonte de renda, né, junto com o YouTube, algumas plataformas iniciando aí a monetização, né, como o Spotify agora abriu para o mercado também a monetização. A gente vem conectando bastante criadores de conteúdos aí junto com o Spotify, Jelly Smack, bastante plataformas de diferentes redes sociais, né. A AdSense é o serviço de publicidade oferecido pela Google Inc. São os anúncios que aparecem no meio dos vídeos do YouTube ou no buscador do Google. Um grande case de sucesso que está acontecendo agora nesse momento é a conexão do Projeto Vênus, que é um dos podcasts da Hub Studios Flow, da produtora, junto à marca Ola. Então nós conseguimos essa conexão, elas vão se apresentar agora junto com a Ola em seu stand lá no Rock in Rio. Para a gente é inédito uma conexão de um desses podcasts. 81,4% das pessoas que fazem podcast buscam ter como retorno o fortalecimento da marca. 6,7% em conversão de clientes, 3% em conversão de vendas e 7,5% busca resultado em todas as alternativas. A gente teve um boom muito grande, como eu já citei, de 2019 para 2020 e esse boom permaneceu muito durante esse período pandêmico. Então, durante a pandemia, o crescimento, volto a dar esse número, o crescimento de consumo no Brasil de podcasts aumentou 330% só de 19 para 20. Hoje, estima-se que tenha no Brasil 34 milhões de ouvintes de podcast. No mundo inteiro, são 420 milhões de consumidores de podcast. É muita gente consumindo podcast. Então, você tem uma audiência muito grande e uma audiência já consolidada, mas com potencial de crescimento ainda. Antes eram só pessoas tentando produzir, era só gente querendo falar, ninguém querendo ouvir. Agora você tem ouvintes de podcast. Dos respondentes da pesquisa, 94,2% acreditam que o podcast veio para ficar, contra 5,8% que acredita que é um formato de sucesso momentâneo. Um público que não foi atingido ainda, pesado como consumidor de conteúdo em áudio, é de 50, 60 a mais. E é engraçado porque é um público que consome muito rádio, mas eles ainda não entenderam, talvez porque não tenham ainda essa cultura do streaming em áudio. É um público que já assiste Netflix, por exemplo, já entende como o Netflix funciona, mas ainda não entendeu como o Spotify funciona. Então o futuro não é linear, é difícil. Eu imagino que vai ter uma integração maior de mídias. Então eu acho que o podcast vai buscar caminhar para isso, né? Caminhar para ser uma coisa de mais fácil consumo. Mas quem quer entrar, tem que entrar já. Porque a partir do momento que isso já é uma realidade, o mercado publicitário investindo na produção de conteúdo, isso vai ficar mais atrativo, mais gente vai entrar para produzir. Então, se você demorar muito para entrar, você vai perder o bonde da história. É um negócio, né? E todo negócio é aberto para negociações. Só falta alguém se interessar.